de continuação do julgamento dos processos referentes aos planos econômicos. Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 36ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ouço o advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Lucena Adams. Eu faço uma saudação a todos os advogados de todas as partes nesse processo, na pessoa do ministro, ex-ministro e advogado e professor Eros Grau, que muito honrou e honra essa casa e honra a advocacia como todo e magistério. Acabou sendo debatido ontem, relativo à existência ou não de um risco sistêmico. Afinal, esses casos entre poupadores e bancos representam ou não representam um risco ao sistema financeiro nacional, e esse risco traria consequências graves a esse sistema. Esta é uma imponderabilidade que, a rigor, nenhuma das partes consegue tirar uma conclusão definitiva. Falar hoje em concessão de planos não é recuperar, porque a função da correção monetária não é dar ganhos econômicos materiais àquele que contratualiza, mas preservar o valor originário daquele contrato. E isto foi preservado. Conceder hoje essas correções, do ponto de vista do sistema, do sistema econômico, é dar ganhos reais em relação ao que se tinha materialmente. E disso não há que se falar, porque, na verdade, nós estamos extrapolando a finalidade da correção monetária, que é manter e preservar valor. Falou-se em risco sistêmico. Qual é a postura da União se vier a decisão a ser contrária aos estabelecimentos bancários quanto à assunção da dívida? Senhor ministro, Senhor ministro, eu acho que o tema requer e é por isso que a União está presente neste processo, requer um acompanhamento da União. Eu só digo assim, eu não acredito que os nossos bancos sofram uma fragilidade como os bancos que levam um cataclismo que nós tivemos no passado em outros países. Mas o fato é que haverá, sim, uma repercussão forte no sistema ao nível de exigir uma interferência. Estou satisfeito. Senhor presidente, eu tenho uma pergunta também. Quero dizer que fiquei impressionado, sem dúvida nenhuma, com o cenário que Vossa Excelência traça para o futuro, tendo em conta uma possível decisão desfavorável do Supremo Tribunal Federal ao sistema bancário. E me impressionei também, certamente, tal como os colegas, tendo em conta os documentos e os estudos recentes que recebemos. Mas há um fato que me deixa intrigado, data vênia, que é o seguinte: o risco sistêmico, se é que existe, sempre existiu, ou pelo menos nos últimos 20 anos. E até esse momento ninguém falou em risco sistêmico. Será que o risco sistêmico será criado a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Pelo amicus curiae, Associação Civil SOS Consumidores, falará o doutor Danilo Gonçalves Montemuro. Excelentíssimo ministro presidente, excelentíssimos ministros, excelentíssima ministra, excelentíssimo procurador, excelentíssimos colegas advogados, senhoras e senhores. Focando na simplicidade da tese que deu origem a toda essa celeuma, a toda esta discussão. Tudo converge para a mais absoluta imperiosidade em verificarmos que estamos falando de um tipo de contrato. Um contrato sinalagmático, um contrato que importa obrigações e direitos para ambas as partes. O investidor se obriga a entregar um determinado valor, uma quantia em dinheiro ao banco, e este se obriga a devolver esta quantia no prazo de 30 dias, com a correção monetária. Assim feito o depósito, se aperfeiçoa o contrato de investimento. Ainda, é instrumento de trato sucessivo, que se renova a cada período de vigência. Portanto, os contratos firmados ou renovados antes da medida provisória 32, de 15 de janeiro de 89, não poderá ser alterado, sob pena de conferir efeito retroativo à indigitada norma, em absoluto desrespeito à garantia do artigo 5º, inciso
36 da Constituição. E isso se dá sem qualquer distinção entre lei de direito público ou privado, lei de ordem pública ou lei dispositiva. Me parece que toda essa discussão não existiria se a correção monetária se operasse no momento do contrato, no momento em que houvesse o investimento. Se nesse momento o banco já pagasse aos poupadores o índice de correção monetária, provavelmente nós não estaríamos aqui discutindo esta questão. Mas não, foi após 30 dias, o que dá a falsa impressão de que contrato se aperfeiçoa com o seu efeito futuro. Faço ainda, excelências, referência aos 303 julgados desta Corte, mencionados agora por meus antecessores, os quais denunciam o quão pacificada está a questão. E ainda cito decisão da lavra do excelentíssimo ministro Eros Grau, que pelo seu aspecto didático merece ser pronunciada, e peço vênia para isso. Definiu, abre aspas, ademais, a jurisprudência do STF, relativamente ao Plano Verão e Plano Bresser, fixou-se no sentido de reconhecer a depositantes em caderneta de poupança direito à correção monetária do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do contrato. Nesse sentido, o ministro Moreira Alves, ministro Marco Aurélio, ministro Celso de Mello, ministro Sepúlveda Pertence e outros. Forçoso ainda, excelências, discorrer sobre a alegada segurança jurídica tão discutida neste plenário. Pois, ao contrário, me parece que a pretensão dos bancos é que pode gerar uma enorme insegurança jurídica, especialmente diante dessa indiscutível pacificação jurisprudencial. Ora, milhares de pessoas, milhares de poupadores ingressaram com seus pedidos de restituição, socorrendo-se da consolidação da jurisprudência, pelo qual tinham plena confiança. Subitamente passam a temer a improcedência de suas demandas. Ainda sobre o tema da segurança jurídica, sustentar que o pagamento da conta causaria quebra no sistema financeiro me parece uma alegação frágil. Se trafegarmos por esse campo e ousarmos admitir ainda a insegurança financeira causada por tais ações, suficientemente para ignorarmos o direito adquirido e a retroatividade da lei e tantos outros princípios, eu invoco o que o colega do Banco Central mencionou, como se invocássemos aqui na Corte o princípio da unidade constitucional. Essa Corte já decidiu, em alguns casos, em que haviam princípios colidentes, que a solução não é simplesmente ignorar um desses princípios, não é simplesmente eliminar um desses princípios, mas sim encontrar uma alternativa que preserve o equilíbrio entre as partes e, ao mesmo tempo, preserve tais princípios colidentes. Termino, excelências, requerendo não apenas o desprovimento dos recursos extraordinários e a manutenção da jurisprudência já consolidada e pacificada neste tribunal. Era o que me cabia. Obrigado, excelências. Agradeço, Vossa Excelência. Pelo Amicus Curiae Banco Central do Brasil, falará agora o Dr. Isaac Sidney Menezes Ferreira. Senhor presidente, senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, o Banco Central do Brasil vem à tribuna como amigo da Corte, como bem anunciou Sua Excelência, senhor presidente. E, como tal, o Banco Central não se prestará aqui comparecer para fomentar o embate entre bancos e poupadores. Isso seria, a meu sentir, amesquinhar o julgamento, seria um menoscabo e um desapreço à grandeza de que se reveste um debate de sede constitucional. Todavia, não vir para um embate não significa deixar de assumir um lado. O Banco Central assume um lado. Pelo Amicus Curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falará agora o Dr. Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior. A discussão que envolve o presente ADPF e os recursos extraordinários, em razão dos vetores constitucionais em discussão. O eminente procurador-geral do Banco Central do Brasil, aqui dessa tribuna, referendou a necessidade de preservação da soberania da moeda. Mas a mesma Constituição que apregoa a soberania da moeda também defende a defesa do consumidor.
E no capítulo, no artigo 170, diz claramente que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios: defesa do consumidor. Então, a mesma Constituição que diz claramente da estabilidade da moeda, da força da moeda, da soberania da moeda, também apregou a defesa do consumidor, e é por essa razão, considerando ainda que se discute a concretude do princípio constitucional de proteção do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, é que o Conselho Federal vem à tribuna. Senhor presidente, eu tenho uma pergunta também. Será que a Ordem dos Advogados tem, nessas pesquisas que fez, o dado de quantos poupadores faleceram nos últimos 20 anos? Não, senhor ministro, esse dado efetivamente nós não temos. O que, apenas para esclarecer Vossa Excelência, é um levantamento de que muitos dos poupadores sequer têm documentação ou sabem se tinham ou não poupança à época desses planos. Pois não, estou satisfeito. Pelo amicus curiae, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, falará o doutor Walter José Fayad de Moura. Muito obrigado, senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, descolhendo desse excelso Supremo Tribunal Federal, pedindo licença, senhor presidente, para saudá-los na pessoa da ministra Rosa Weber. Senhoras e senhores advogados, a quem saúdo na pessoa do meu colega, a quem muito admiro, o doutor Isaac, que pode não ter falseado números, mas falseou na ocupação da tribuna, porque disse que não iria vir ao combate. E se ele não combateu, eu não quero vê-lo em combate, porque foi uma sustentação extremamente combativa, doutor Isaac, como poucas vezes eu vi. Pena que por parte do Banco Central, contra o brasileiro. Criticando o estratagema processual da ADPF, que faz lembrar os poloneses que brincavam com a chamada granada oca, sem pino. E eu vi esse estratagema sentado um pouquinho ali atrás, na primeira fila, em 2006, quando assisti a todas as sessões da ADIM 2591. E vi que foi lançada uma granada oca ao colo dos ministros dessa corte, porque quando vinha para cá, escutei no rádio, a rádio mais ouvida dessa cidade, um professor de direito tributário, um belíssimo, grande advogado, explicando que, olha, se for julgada procedente, se for julgada improcedente a ADIM, não haverá amanhã para as casas bancárias. Granada oca que não explodiu. A diferença da granada oca polonesa que vem agora é que ela vem, como já dito, trazida não pelos advogados dos bancos, que se pouparam a discutir a questão da constitucionalidade, mas veio pela mão do Estado. Isso me surpreendeu. Estado esse, eminentes ministros, que por parte do Banco Central, em todas as contestações apresentadas nos planos econômicos, arguiu a sua ilegitimidade passiva ad causum. Mas sob o argumento, ministro Lewandowski, de que não há que se intervir na relação particular contratual destes bancos com seus clientes. Este é o fundamento de 10 em cada 10 contestações. E o mesmo Banco Central, em 2010, pôs da concessão da negativa da liminar na ADPF, ou seja, quando a bomba se disse que ia explodir, estou falando de 2010, depois da negativa do ministro Gilmar no plantão, ele apresenta um estudo, ele está reduzido e disponível na rede mundial de computadores, chamado Avaliação do Risco Brasil. Esse documento é apresentado para todos. E aí, neste estudo que ele mostra a inexistência de risco Brasil para o cenário internacional, o país precisa de poupança doméstica. Eu preciso confiar no sistema financeiro nacional para colocar o meu dinheiro, não é do banco, não é da União, o meu dinheiro eu preciso confiá-lo a um sistema sólido. E quem emprestou o sentido que eu tenho, não é a União, eu, IDEC, o sentido que eu tenho de segurança, ministros, está nas mãos do Supremo, e o Supremo já deu essa decisão em 27 anos, até aqui, sobre Bresser e sobre Verão. Este pode tudo
da atividade bancária não pode ter guarida aqui, quer seja a discussão que seja travada.